Neste vídeo de Present Perfect Part 2, você vai aprender a segunda parte do que é o Present Perfect. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, é muito importante que você assista, porque é lá que eu falo de toda a estrutura e de quando nós vamos usar o Present Perfect ou o passado simples, ok? E aqui eu vou dizer alguns advérbios que, quando eles aparecem na frase, você já sabe logo de cara que ali você vai usar o Present Perfect no lugar do passado simples, ok? E esses advérbios, acontece isso com eles, por quê? Porque eles são advérbios de tempo, mas eles não dizem exatamente quando o tempo acontece, ok? Você já vai entender melhor nos exemplos. No caso lá do passado simples, você usava ele quando você dizia exatamente quando aquilo aconteceu. Noite passada, semana passada, ano passado, ou ontem, hoje, essa manhã, enfim. Você usava o passado simples. Agora, com esses advérbios que eu vou te dizer agora quais são, você não tem uma data específica. Preste atenção. São eles since que é desde, always, que é sempre, yet, que é ainda, quando você vai usar no final da frase, ok? E aí nós temos o just, que é muito usado ainda para um apenas ou um recentemente, neste caso, você já vai entender nos exemplos. O already, que é o já, ok? De uma forma afirmativa, already. Temos ainda o never, que é nunca, e o ever, que é um já, para quando você vai fazer uma pergunta, ok? Você também já vai entender nos exemplos. E todos esses que eu falei, para você se lembrar, esses que eu te falei são 7. E para você se lembrar destes 7 advérbios, eu vou dizer para você uma dica que vai fazer com que você se lembre a qualquer momento. Esses 7, eles formam a seguinte sigla: Say Jane. Então, olha só, o S para since, o A para always, o Y para yet e o J para just, o A para already, o N para never e o E para ever. Vamos ver alguns exemplos com esses advérbios nas frases? Você se lembra então a estrutura? Lembra lá do vídeo 1? Eu tenho que usar a pessoa, I, you, we. Temos que usar o have ou has, se for he, she, it. E o verbo na terceira coluna, ok? Do passado particípio. Let's go! Primeiro, the teacher has just arrived. The teacher has just arrived. O professor acabou de chegar, chegou recentemente, acabou de chegar, has just arrived, ok? Neste segundo exemplo, olha só, she has been sick since she moved. She has been sick since she moved. Ela tem estado doente ou ela, tem passado mal, tem estado doente desde que ela se mudou. Since she moved. E aí, temos um passado simples ali no final, mas você poderia continuar a frase since she moved to another city, to another country, ok? Mas she has been é o passado particípio, é a terceira coluna do verbo to be, ok? Só para você se lembrar, to be, o verbo, está ali no presente, ser ou estar, mas quais são as pessoas que estão no presente do verbo to be? Am, is, you are. E o passado do verbo to be? Was, you were. E o passado particípio, been, para todo mundo, ok? Próximo exemplo. Neste exemplo de número 3, nós vemos a seguinte frase: They have always gone to the mall. Ou they have always gone to the new mall. Eles têm sempre ido ao novo shopping, ok? They have gone, eles têm ido. They have always gone to the new mall. No exemplo número 4, nós temos a seguinte frase: They have already finished their work. They have already finished their work. Eles já terminaram o trabalho deles. They have already, they have already finished their work. Eles já terminaram o trabalho deles. Então aqui, neste exemplo de número 5, você vai ter Have you ever gotten scared? Have you ever gotten scared? Esse ever é o já, mas como é uma pergunta, eu não posso usar already. Então o já para uma pergunta eu uso have you ever? Você já? Have you ever? Outro verbo na terceira coluna, ok? No caso aqui nós usamos o gotten. O gotten é o passado particípio do get. Get, presente. Passado, got. Passado particípio, gotten. Have you ever gotten scared? Você já ficou assustado? E o próximo exemplo de número 6 vai responder essa pergunta. No,
I have never gotten scared. I have never, e aqui eu usei o never para nunca, apesar de ser uma estrutura, dar uma ideia negativa, né? I have never, eu nunca fiquei assustado. Essa estrutura está na forma afirmativa. I have, né? Uma estrutura de forma afirmativa, mas a intenção da frase é dizer I have never, eu nunca, ok? Gotten scared, da mesma forma o gotten é o passado particípio do get. E o próximo exemplo, o último exemplo de número 7, diz assim: He has not gone yet. He has not gone yet. O he has, eu uso has porque é o he, ok? Você já sabe, o I, o you, a gente usa have. He, she, it, a gente usa has. He has not. Eu poderia dizer he hasn't gone yet, mas eu quis colocar he has not e aí o gone yet. O yet é o ainda, né, que você usa ali para o final da frase, ou seja, ele não foi ainda, foi, porque o gone é o passado particípio do verbo go. To go é o presente, é ir, né? Então o presente você vai ter ali o go, o went no passado e o gone no passado particípio. Então eu posso dizer para você, você já foi a algum lugar? Have you ever gone? Ou posso usar ainda o have you ever been? Você já esteve. Neste caso aqui, he has not gone yet. Ele ainda não foi. Gente, é simples assim, você tem que usar a pessoa, o have ou o has e o verbo na terceira coluna, não tem segredo nenhum. Eu espero que você tenha gostado dessa série do Present Perfect e se ainda ficou alguma dúvida, me manda um e-mail, me deixa nos comentários, nós estamos aqui para te ajudar com as nossas dicas, ok? No site tem muito mais vídeos e dicas e áudios ali para você praticar de graça, para que você possa crescer no aprendizado da língua inglesa. God bless you so much, see you soon!